Fala aí pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do canal Batman Trajetória. Hoje eu vou falar de um dos assuntos que vocês mais pedem, sobre os filmes do Batman. Vamos começar falando vamos terminar com alguns erros históricos que muita Batmania e jornalista por aí falam. As pessoas costumam falar que o Batman até hoje teve 7 filmes, mas na verdade eu vou provar para vocês que foram 9 filmes para cinema. Bom, eu vou falar dos longas-metragens para cinemas, então eu não vou falar dos seriados dos anos 40, que eu não julgo filmes, eu julgo seriados mesmo, até por uma série de coisas aqui no Brasil passou na televisão, mas isso daí fica para uma outra história. Eu só quero falar uma coisinha para vocês um pouquinho antes da gente começar no assunto. Meu que a D-Story lançou oficialmente a camisa do Joe Ventania, né? São em várias cores, aqui é em preta, mas você pode pedir em outras cores. Em poliéster R$ 32 e algodão R$ 34. Entra lá no Facebook D-Story ou no do Joe Ventania, que tem o link também, e faz o seu pedido. Além disso, você também pode baixar de graça o jogo do Super Trunfo Joe Ventania no Google Play, tá? É de graça, você baixa, fica fazendo o joguinho no Android. Tá muito bem avaliado o jogo, então acho que vale a pena e sempre dando uma força pro quadrinho nacional também. Super Trunfo Joe Ventania, é só baixar de graça, não paga nada e você vai ter mais um joguinho aí no seu celular. Então agora vamos falar do Batman. Acabou o comercial. Vamos começar pelo primeiro erro histórico. Primeiro eu vou falar outra coisa para vocês. Assim, a gente tem um outro complicador agora, que é o filme Uma Aventura Lego, né? Que a gente teve o Batman, tá? Uma versão infantil, beleza, de comédia, não é oficial. Como assim não é uma coisa oficial da DC? Esse realmente eu não vou contar, tá? Aventura Lego não vou contar como sendo um filme do Batman, porque não é oficial da DC, não foi um filme de herói da DC, e a gente sabe que é a história de um menino que brinca de Lego e tem toda aquela imaginação e não é o Batman de verdade. Então, a menos que alguém tenha uma teoria que coloque esse filme como sendo um filme do Batman oficial, nesse vídeo, pelo menos, eu não vou considerar Uma Aventura Lego como um filme oficial do Batman. Se você tiver uma teoria que coloque esse filme como um filme oficial, põe aí nos comentários e a gente conversa, tá? Então vamos falar. O primeiro filme longa-metragem para o Batman foi com Adam West e os mesmos atores dos anos 60. Ele foi feito entre a primeira e a segunda temporada da série de 66. Tá? Eu estou representando ele aqui com essa VHS Piratex, tá? Mas esse aqui é o filme Batman de 1966. Aqui no Brasil foi chamado Batman, O Homem-Morcego. O que ele traz de diferente do seriado é o seguinte: o Batman e o Robin enfrentam, são os mesmos atores, tá? O Batman e o Robin enfrentam os 4 vilões principais da série de uma vez só, que é o Pinguim. O Pinguim é o vilão principal na versão do seriado, e isso fica bem nítido no filme, que o Pinguim é tipo um líder, né? O Coringa, o Charada e a Mulher Gato, que no filme ela não foi vivida por nenhuma atriz do seriado, nem a Lee Merritt, nem a Julie Newmar. Ela foi vivida pela Eata Kitty e Julie Newmar. Ela foi vivida nesse filme pela Lee Merritt, que é uma outra atriz, tá? Duas outras curiosidades sobre esse filme Batman, o Homem-Morcego, que já está em DVD, tá tudo certinho, eu que estou com o Piratex mesmo. Ele não começa, né? Obviamente, ele não começa com aquela abertura em desenho animado, que eles vêm correndo. E aqui no Brasil, pelo menos, a dublagem não foi feita pela mesma equipe que fazia o seriado. Então você tem várias modificações. Por exemplo, o Alfred é chamado de Alfredo, Charada de Enigmista. Eu tenho revista da Ebal que chama o Charada de Enigmista.
e Batcaverna, né, Caverna do Morcego e tal, é assim que eles chamam. Nesse filme também é apresentado pela primeira vez a Batlancha e o Batcóptero, né, que eles tiveram um orçamento melhor e tal. Parece que esse filme era para ser o piloto do seriado, mas acabou sendo um filme próprio. O filme não fez muito sucesso, acho que não fez sucesso nenhum, na verdade, no cinema. Ele foi relançado em 89 lá nos Estados Unidos, nos cinemas, por causa do Batman do Tim Burton, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele serviu para vender o seriado para outros países, né? Então, querendo ou não, é um filme para cinema anterior ao do Tim Burton. Esse é o primeiro filme do Batman, e aí entra na conta dos novos filmes. Por quê? Porque as pessoas contam os quatro filmes dos anos 90, mais os 3 do Christian Bale e do Nolan, que dá 7. Só que aí tem esse e mais a Máscara do Fantasma, que foi feita para cinema, e a gente vai entrar nesses detalhes. Então, o primeiro filme do Batman, Batman Homem Morcego, com Adam West. Segundo filme do Batman, né, que a maioria dos jornalistas e até alguns fãs consideram como o primeiro filme para o cinema, é o do Tim Burton, com o Jack Nicholson, né, foi um clássico dos anos 80. Ele tem alguma inspiração nos quadrinhos, tem um pouquinho de piada mortal, tem o Jack Nicholson sim eternizando como Coringa, entendeu? Muita gente vai falar, não, o Heath Ledger é melhor. Eu não acho nenhum nem outro melhor, eu acho que são tempos diferentes, entendeu? Jamais o Cavaleiro das Trevas poderia ter sido feito em 89. Eu acho que esse Batman foi o mais sombrio que dava para chegar em 89. Esse filme foi muito importante, foi a segunda Batmania surgiu por esse filme, foi aí que houve mesmo uma explosão de produtos. Eu mesmo tenho vários produtos dessa época, copo, estojo, bonecos, que é comum, e todo tipo de coisa que eles puderam inventar sobre esse filme eles fizeram. Cara, é um filme legal, entendeu? Eu gosto muito. Foi o meu filme preferido durante muitos e muitos anos, até o Batman do Christian Bale. O Michael Keaton não me incomodava como Batman nessa época, apesar de eu achar ele muito diferente do Adam West. Ele só começou a me incomodar mesmo, fisicamente, que eu digo, depois que comecei a ler os quadrinhos, achava ele muito diferente, mas eu gosto muito da interpretação que ele dá. E até o Christian Bale falou isso, que acha que o Michael Keaton foi o melhor Batman até então, mais pela direção do Tim Burton do que propriamente por ele. É um filme altamente recomendado, que eu sei que todos vocês já devem ter visto. 92, chegamos a Batman Retorno, né? Segundo filme do Tim Burton, terceiro filme do Batman, né? Nós temos a Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer, que até hoje é a melhor Mulher Gato fora dos quadrinhos, sem dúvida. Tirando algumas animações, tal, vamos colocar aqui live action, né, que eles falam, né, com atores. Né? Temos o Michael Keaton de volta, temos o Danny DeVito como um pinguim bizarro, sombrio, uma criatura meio mutante, mas que também serviu bastante de inspiração, não só para o Batman Animated Series, até na verdade o Batman Animated Series foi muito parecido, o pinguim, com a questão comercial mesmo, mas ele também serviu muito para os quadrinhos, né? Você vê que é um pinguim que ele não usa tanto guarda-chuva, é um pinguim mais que está ali por trás dos bastidores, tentando ser prefeito. Não fez tanto sucesso quanto o de 89, as pessoas, por isso que eu digo que a trilogia do Nolan não podia ter sido feita antes, porque esse filme foi considerado muito sombrio para a época. Muitas empresas não quiseram trabalhar com ele, tipo o McDonald's não queria botar um lanche com o pinguim babando do lado, entendeu? Então a Warner perdeu dinheiro. Foi que as mudanças que o Tim Burton fez no Batman aqui ficaram mais visíveis ainda, então os fãs chiitas não foram ver. Não é um fracasso, mas assim, perto do que foi o primeiro, não é nem perto do que eles esperavam, né? Aqui é o seguinte, aqui assim, a gente vai falar bastante da mudança de direção dos filmes.
Mas nesse filme você já vê que ele não tem a mesma direção do primeiro. Tipo assim, o primeiro ele segue um pouco mais os quadrinhos, sabe qual é? Eu acho que a Warner segurou o Tim Burton. Como o filme foi um sucesso tão grande, a Warner, que dá liberdade aos diretores dela, soltou o Tim Burton e deixou ele fazer o que ele gosta de fazer. Então eu acho o Batman Retorno mais uma fantasia gótica do que uma história do Batman. E por isso que ele é um filme que tem tantos fãs. Eu acho que esses fãs eles gostam mais da visão do Tim Burton do que o Batman realmente. Não que seja ruim, eu gosto muito desse filme. É um dos meus filmes favoritos. Mas realmente é muito mais uma visão. Você vê que tem tudo que o Tim Burton gosta nos filmes dele, tipo aquele negócio de botar um filme no Natal ou no Halloween, você vai ver nesse filme. A origem do Pinguim tá bem surreal, entendeu? E assim, a Mulher Gato também tá bem surreal, tá bem uma coisa mitológica, uma coisa bem diferente do que é dos quadrinhos, mas eu me toquei num detalhe que pode ser que eles tenham se baseado nos quadrinhos para a origem dessa Mulher Gato. Essa Mulher Gato, ela é uma secretária comum que sofre um acidente e aí volta de alguma forma com aquela personalidade. Numa das primeiras origens da Mulher Gato, se eu não me engano a primeira, a Mulher Gato descobriu que a Mulher Gato era uma aeromoça que sofreu um acidente e aí criou aquela persona. Então eu acho que eles tiraram um pouco daí essa ideia dessa Mulher Gato que tem esse problema na cabeça, que muda tal, só que aquela é bem mais sobrenatural. E aí a gente vai entrar agora no outro filme esquecido do Batman, além daquele de 66, 93, trouxe o filme do desenho animado, Batman Animated Series, que é o Batman Máscara do Fantasma. Filme excelente, que ele traz referências do ano 1 e principalmente do ano 2, entendeu? É muito bom, é altamente recomendado você ver. E é uma animação. Por que essa animação entra como um longa aqui de cinema e as outras que fizeram depois, Batman Beyond, o Retorno do Coringa, os da Liga da Justiça, não entram? Porque esse passou no cinema. Esse não passou aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos passou no cinema. Então é um filme para cinema, entendeu? Os outros não. Esses que a gente tem recebido, tipo Liga da Justiça Doom, Batman 1, tudo isso tem sido feito para DVD. Esse não, esse passou para o cinema, não fez sucesso assim como o de 66, né? Engraçado, as versões de TV que foram para o cinema não fizeram sucesso. Uma outra coisa curiosa, aqui no Brasil a gente teve a versão em quadrinhos, foi publicada pela Abril, que é também muito boa. E é interessante que você for ver bem, na verdade, assim, quando as pessoas contam os 4 filmes da década de 90, elas contam Tim Burton e Joel Schumacher, e na verdade tem um filme no meio, exatamente tipo uma quebra, tipo Tim Burton, Joel Schumacher. E agora a gente vai entrar na pior fase do Batman nos cinemas. Batman Eternamente, né, houve a mudança de diretor, o Joel Schumacher entra, o Batman se torna um personagem mais light, justamente para vender produtos que o Batman Retorno não conseguir promoções com empresas, né? Então nós temos a troca do Michael Keaton pelo Val Kilmer, nunca ficou muito bem explicada, dizem que houve uma briga entre o Joel Schumacher e o Michael Keaton, que o Michael Keaton queria muito dinheiro para voltar para o papel, esse tipo de coisa. Aqui o Harvey Dent aparece no filme de 89, só que quem vive é o Billy Dee Williams, e ele foi trocado, assim, também sem explicação, pelo Tommy Lee Jones. Jim Carrey como Charada, para a época foi muito bom, as pessoas falam, é bobo, mas na época foi muito bom, e trouxe coisas para os quadrinhos, tipo assim, você não tinha o vilão, que não tinha essa ideia que o Charada queria inteligência e tal, e esse filme trouxe, ele também traz, a origem do Charada é baseada na origem do Batman Animated Series, né? Tem a Nicole Kidman, que é a doutora Chase Meridian, que foi feita só pro filme.
Chris O'Donnell como Robin, um Robin satisfatório, porém muito velho para o papel. Ele já é um Robin que já era para ser asa noturna, não faz muito sentido o Bruce Wayne adotar ele, né? O Robin tinha que ter 11 anos de idade e aqui ele já tem quase 30. Então fica aquela coisa meio esquisita, né? Aqui a Warner fez a mesma coisa que fez no Tim Burton no primeiro filme, dá uma segurada no Schumacher. Então é um filme que dá para você assistir, apesar de ter muita bobagem, e principalmente o Duas Caras está muito ruim, está muito coringuesco. É um filme que dá realmente para você assistir, ainda mais se você for muito jovem, ele não te incomoda muito não. Uma coisa interessante, duas coisas interessantes aliás, é que dizem que o Robin já estava para aparecer. Na verdade o Robin já estava para aparecer desde o primeiro filme, foram cortando ele. Dizem que no retorno, acho que é Marlon Wayans, né, daqueles irmãos que fazem vários filmes idiotas, chegou a fazer o Robin, né, numa cena que foi cortada, e ele recebeu, por não ter participado desse filme, recebeu um cachê, que ele já tinha um contrato, mas preferiram trocar pelo Chris O'Donnell. Dizem que o Christian Bale fez o teste para fazer o Robin. Isso é mentira, o Christian Bale já veio a público, falou que ele nunca fez, né? O páreo realmente era entre Chris O'Donnell e o Leonardo DiCaprio, e pelo que eu soube, o Joel Schumacher escolheu o Chris O'Donnell simplesmente porque fez uma votação, quem ganharia na porrada, o Leonardo DiCaprio ou o Chris O'Donnell. Como o Chris O'Donnell ganhou, ele contratou esse ator. E o Val Kilmer, parece, ele foi contratado só pela boca, né? Parece que o Joel Schumacher ele desenhava a máscara do Batman na cara dos atores, ficassem bem, ele chamava o cara. Nesse caso aqui, principalmente na capa do filme, a boca do Val Kilmer realmente lembra bastante a do Michael Keaton. Bom, além da mudança de atores, também houve mudança da trilha sonora do Danny Elfman, que era muito boa, que é a trilha sonora do Elliot Goldenthal. Eu não gosto muito, eu acho meio boba. No começo até é boa, mas depois fica meio besta. Esse aqui é o pior filme de todos os tempos do Batman, que a gente espera que nunca mais aconteça. Aquele é de 95, esse é de 97. Como esse filme vendeu bastante, eles correram logo para fazer. Acho que esse foi o filme mais rápido que fizeram entre o Batman e o outro, né? 95, 97. Temos o George Clooney como Batman agora, nem o Val Kilmer quis voltar. O Arnold Schwarzenegger é o Mr. Freeze, e foi assim a grande sensação da época. Caraca, o Schwarzenegger é o Mr. Freeze e tal. Isso foi um grande problema. No final, o Chris O'Donnell volta, mais irritante o personagem, e usando uma mistura da roupa do Asa Noturna e do Robin, né? Parece que iam fazer se fizesse sucesso esse filme, iam fazer um filme só do Robin ou do Asa Noturna com Chris O'Donnell, e já estavam abrindo caminho. A Batgirl, totalmente dispensável, vida pela Alicia Silverstone. É uma personagem que, assim, eu já não gosto da Batgirl nos quadrinhos, já falei isso. Eu acho que é só uma forma de ganhar dinheiro, mas aqui eu acho que é pior ainda, que ela não tem sentido nenhum. Há uma turma, apesar de bonita, mais parece um travesti, e a gente tem o Bane, que é uma mistura de Hulk com coisa nenhuma nesse filme, né? O Mr. Freeze só fala bobagem, só fala de gelo. O George Clooney fica só com um sorrisinho na boca, isso todo mundo já sabe, né? A roupa da Uma Turma tem uns coques na cabeça que são bem escrotos, e é um filme que dá vontade de você ver ele acabar, sabe qual é? Toda hora você vê, eu via ele, dava, sei lá, mesmo sendo novo, foi um filme que me dava uma ânsia de acabar. O Batmóvel é horroroso, e se você vê esse filme, ele não tem história. Na verdade, a história do Batman Eternamente, só que mais infantil. É a mesma história do Batman. Pega o Batman Eternamente, é exatamente a mesma história. Não tem modificação nenhuma de um filme para o outro. Aqui eu vou pegar a versão desses 4 filmes, uma versão econômica, em DVD, que eu quero falar uma coisa sobre eles. Uma curiosidade bem interessante. Um dia eu resolvi fazer uma maratona dos filmes dos anos 90. Tá? Eles não estavam preocupados
em fazer tipo o Christopher Nolan fez, de fazer uma história só. Eles estavam interessados só em fazer filme, né? Tanto que você já vê uma diferença de direção muito grande do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, mesmo sendo diretor. Mas se você tiver a capacidade de ignorar essa mudança de direção e a mudança de atores, você consegue perceber que tem um plano de fundo, uma história. Essa história é do Bruce Wayne, é a psique do Bruce Wayne. Tipo assim, você começa com um Bruce Wayne bem isolado, bem perturbado, bem solitário. Aí você vê no segundo ele tendo aquela desilusão toda, ele terminando o filme da forma mais triste possível. No terceiro, o Bruce Wayne ele volta querendo se recuperar dos traumas dele, né? E é interessante que você vê algumas coisinhas do Tim Burton, tipo que o terceiro, dizem, né, que já existia algum roteiro preparado para o Tim Burton, e tem aquela parte, e você vê que o Batman Eternamente passa no Halloween, que é uma coisa que o Tim Burton gosta muito. Mas aí falando da psique, você vê que no Batman Eternamente, o Bruce Wayne está tentando se recuperar como pessoa e no final ele consegue. Então no quarto é só alegria. Ele é o Batman porque ele quer e não porque a mente dele precisa que ele seja o Batman, entendeu? Então por isso que ele é daquele jeito. Então existe existe um conceito disso, né? O Bruce Wayne começar de uma forma e terminar de outra. Bom, é isso que eu pesquei fazendo essa maratona. Então a gente terminando os filmes dos anos 90, tivemos um hiato de 7 anos, né, porque o Batman e Robin foi muito ruim, e se o primeiro filme já não era muito baseado nos quadrinhos, foi piorando cada vez mais. Então eles rebotaram tudo, fizeram uma nova história, contando realmente a história do Batman, já que o primeiro só mostra um fiapinho da origem dele, ele é mais centrado no Coringa. E 2005 tem o Batman do Christian Bale, que é um Batman bastante baseado no ano 1, e na época que o Daniel O'Neill e o Neil Adams faziam o Batman, né, que é aquela saga do Ra's al Ghul. Tem alguma coisinha do ano 2 também nesse filme, é um filme muito bom, de cara me pegou, eu gosto muito do Christian Bale, apesar que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto muito dele, entendeu? Eu acho que só falta um vilão de presença nesse filme, mas é justificável, a história justifica, né? Não ter um vilão presente no filme, né? Ter toda aquela virada e tal. E assim, até esse filme aqui, apesar de ele ter sido pensado como uma trilogia, só para vocês saberem, o Batman vs Superman ainda poderia ter existido nessa época aqui, dependendo do que acontecesse de sucesso desse filme e do filme do Superman. Só que aconteceu isso, né? O Cavaleiro das Trevas foi um sucesso muito grande, eles deram mais liberdade ao Nolan. O Nolan teve mais liberdade de colocar mais o realismo dele na história. As pessoas acham que esse Coringa do Heath Ledger é muito diferente dos quadrinhos, eu não acho. Eu acho ele muito parecido com o do Batman Piada Mortal. Eu acho que ele fala frases de uma forma diferente, as mesmas frases da Piada Mortal. A única diferença desse Coringa é que ele não caiu no poço químico, né? Ele cortou a boca e usa maquiagem. Mas eu acho que esse que é o sucesso do Nolan. Ele mudou, ele fez as modificações dele, mas ele não mudou o conceito dos personagens, diferente do Joel Schumacher. O Joel Schumacher, na verdade, ele tentava trazer a série de 66 para a década de 90, e o Tim Burton mudava os conceitos. Eu acho que, apesar do Nolan fazer modificações, ele não mudava o conceito do que esse personagem é. Então você sentia de alguma forma que aquele personagem estava ali, né? E esse até agora é o filme de maior sucesso que o Batman já teve. E aí nós temos o último do Christopher Nolan e do Christian Bale, né? O Cavaleiro das Trevas é de 2008, com o Heath Ledger, com o Coringa e o Christian Bale. E aqui nós temos o de 2012, o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que o Batman enfrenta o Bane. Eu já tinha eu não acreditava, mas eu imaginava que o Bane era o vilão,
pelo que ele fala no primeiro filme sobre a escalada. Né? Os três piores vilões assim, que o Batman tem é o Ra's al Ghul, o Coringa e o Bane, porque destruiu a coluna do Batman. Então fazia sentido a escalada, até porque o Duas Caras estava ali. Se o Charada viesse nesse filme, você ia só ter uma continuação do Coringa, você ia ter um mal menor, né? Mas aqui não, aqui você tinha um vilão que realmente podia destruir o Batman, que destruiu, que era o Bane, né? Que é o Tom Hardy no filme, né? O Gary Oldman, que eu não falei, também participou de todos. O James Gordon, perfeito até agora, o mais perfeito até agora. A Anne Hathaway faz uma Mulher Gato que eu acho conceitualmente boa, mas não supera a Michelle Pfeiffer, apesar da Michelle Pfeiffer ser conceitualmente errada. Uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o melhor do Nolan é o seguinte, que ele deu profundidade aos personagens. O melhor do Tim Burton é que ele era o visual. O ideal seria nós termos os dois, né? Tanto que a Mulher Gato é uma das personagens que mais perde em visual. O ideal seria termos os dois, um diretor que trouxesse profundidade e soubesse trabalhar o visual dos personagens, né? Então já vamos falar do futuro, vamos para 2016, passando por 2013 com o Homem de Aço, né? Como vocês sabem, o Zack Snyder, ele dirigiu o Homem de Aço, né? E ele logo após, a gente já esperava que teria um reboot do Batman, e aí eles anunciaram que seria o Batman vs Superman. Batman vs Superman já está na gaveta da Warner desde o Batman Eternamente. Eles pensavam no Jim King, das Novas Aventuras do Lois e Clark, com o Val Kilmer para fazer os melhores do mundo, né? Em 2013 esse projeto voltou, só que não foi para frente, porque eles viram que seria uma salada tipo Batman e Robin. E aí, pelo sucesso dos Vingadores, eles viram que seria a hora. Eu acho que assim, o Zack Snyder, ele pelo menos visualmente, ele tá garantido um bom filme. Eu acho que ele, do jeito dele, é tipo um Tim Burton. O visual tá garantido do filme. E aí nós vamos falar do outro elemento do Batman vs Superman, né? O nascimento da justiça, né? Que eles falaram que seria algo mais ou menos assim. Né? Nós sabemos já que vai ser um pouco baseado no Cavaleiro das Trevas, que isso daí já traz tudo de bom. Mas aí a gente vai entrar num polêmico Ben Affleck, né? Essa aqui é uma matéria de 2011, que eu peguei, de 2001, perdão, é bem antiga, que eu peguei, que eu queria falar do Ben Affleck. O Ben Affleck é o seguinte, ele é um ótimo diretor, a gente já sabe. Eu acho que pode ser que ele consiga trazer a profundidade, né, do Nolan, e aí a gente vai ter o visual do Zack Snyder, que seria algo próximo ao Tim Burton. Então eu acho que vai ser um bom filme. Eu dei um piti quando eu soube do Ben Affleck, eu dei um piti mesmo, mas meu problema, assim, primeiro que eu ainda acreditava um pouco que o Christian Bale podia voltar. Eu queria, mas o meu problema com o Ben Affleck começa aqui, foi daqui. Essa matéria aqui de 2001, ela já apontava o Ben Affleck como Batman. O Ben Affleck ele já é apontado como Batman antes do Christian Bale, mas ele nunca demonstrou interesse, entendeu? Ele sempre demonstrou interesse, e aqui nessa matéria diz que assim, ele não estava tão interessado em ser o Batman, ele estava mesmo interessado em ser o Demolidor. Aí ele fez o Demolidor, não foi um bom filme, e assim, eu fiquei chateado de um cara que desdenhou do personagem, depois voltar e fazer ele. Eu sei que é coisa de fã, é frescura. Eu sou de uma época que o cara, quando fazia um personagem, ele era aquele personagem. O Stallone é o Rambo, ele é o Rambo. Entendeu? O Christopher Reeve é o Superman, ele é o Superman, ele não vai ser o Capitão América. Hoje em dia não, hoje em dia os atores estão repetindo mais, e o público está aceitando isso. O Chris Evans foi um ótimo Capitão América. E assim, passada aquela vontade de ver o Christian Bale numa nova abordagem, eu queria ver como que eles trariam aquele universo do Nolan para uma nova abordagem. Eu acho que o Homem de Aço permitia isso, mas não aconteceu, e vamos enterrar a trilogia do Nolan, enterrar no bom sentido. Ela foi ótima e fechou. Vamos pensar no Ben Affleck.
e não é um Thiago Lacerda da vida que a gente tenha que ficar tão preocupado e ele vai usar máscara. E a primeira foto dele ficou muito boa, então é isso que eu tenho para falar, é isso que eu acho dos filmes, é isso que eu espero dos próximos filmes, e eu quero que vocês contem direito, pelo menos até o Batman Superman estrear. O Batman teve 9 filmes e não 7, galera. Grande abraço, enviem seus vídeos, entrem em contato, escrevam aí embaixo para a gente saber o que vocês estão achando, e valeu, gente, valeu.